Você acha que essa ideia de dar à Ucrânia uma garantia de segurança, algo como o artigo 5 da OTAN, o que você acha que seria a posição da Rússia se isso fosse proposto? Parece que a Rússia não está satisfeita com isso. No, listen, again, let's be very clear, because Ouça, mais uma vez, vamos ser muito claros, porque não podemos continuar contornando esse assunto. Ouça, o Larry também escreveu sobre isso ontem. Eles podem continuar falando o quanto quiserem. É como o Doug McGregor disse corretamente. Eles estão falando de torta de maçã sem maçãs. Até a Rússia dizer sim, nada acontece. Ponto final. É apenas uma imitação de atividade. Isso é Trump, como o Larry escreveu ontem. Esse é o tipo de diplomacia de Trump, da qual, é claro, nenhum deles faz a menor ideia. Muito provavelmente o Departamento de Estado não entende isso. Ele foi completamente esvaziado por ideólogos, neocons e belicistas. Então sim, os Estados Unidos não têm diplomacia em nenhum sentido funcional. Obviamente, ela também não existe na Europa, porque lá é apenas um panóptico, é isso que é. E, portanto, eles podem discutir o que quiserem. Dmitriev vai entrar. Ele é o enviado. Ele só recebe instruções sobre o que dizer. E é isso, sabe? E se eles continuarem jogando esses joguinhos, tudo bem. E, de novo, ninguém se importa. É isso que eles não entendem. Então, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Quero dizer, eles vão atacar a Rússia? Boa sorte com isso, sabe? Eles não têm recursos, não têm exércitos, não têm nada. A única coisa que eles têm é a mídia deles. Só isso. E sempre foi assim, sabe? Não preste atenção no homem atrás da cortina verde. É basicamente estamos discutindo, ele disse, ela disse, só agitando o ar, aqueles baixos decibéis das vozes deles sobre algo sem sentido. Quero dizer, eu sou o Superman, ok? Vá em frente, me desminta. Tô dizendo, eu sou o Superman. Não, eu sou o Napoleão, sabe? É como se estivéssemos falando sobre o famoso pavilhão número 6 de Chekhov. Deixe que falem. Andrei, aqui está o que o secretário-geral da OTAN disse. Ele quer garantir que, depois de um acordo de paz, se ele tentar atacar a Ucrânia novamente, a reação será devastadora. E é exatamente assim que estamos elaborando essas garantias de segurança. Então, vamos tentar interpretar sobre o que ele está falando, Andrei. Após qualquer acordo na Ucrânia, não deve restar nada da OTAN por lá. De novo, não estamos falando de empregos. O Rudy é um idiota certificado, sabe? Um idiota patético. É tudo conversa. Estamos falando das ondas de rádio, por assim dizer, a compressão do ar que sai quando eu falo agora. Obviamente estou produzindo ondas. Você é engenheiro, sabe de tudo isso. É só o ar vibrando, imitação. É isso que é. Quem diabos é o Rudy? O que é a OTAN? O que eles podem fazer? Foram exibidos como tigres de papel. Não há nada por trás disso. É, tipo esse marechal do ar. Eu tenho 140 aeronaves de combate. Metade delas, provavelmente mais, nem voa. São usadas para canibalizar peças de reposição. Então ele pode dizer o que quiser. Essas declarações grandiosas e cheias de pathos é uma resposta meio estática. Com o quê? Esse é o ponto, sabe? Com o quê? O quê? O exército da Holanda? A marinha da Noruega? Meu Deus, a Bundeswehr, que na verdade treina com recortes de papelão no lugar de fuzis, até 10 anos atrás? Quero dizer, nós discutimos isso o tempo todo, sabe, o teatro kabuki. Não há nada por trás deles. A Europa não tem nada. Militarmente é impotente. Tem algo que se faz passar por forças armadas. A única força real, em termos de peso estratégico em qualquer coisa na Europa, é a França, porque tem um dissuasor nuclear independente. E eles realmente têm que, sabe, rezar para Charles de Gaulle, mas não vão, porque odeiam Charles de Gaulle, já que ele foi o último francês verdadeiramente heróico e, sabe, autêntico. Eles não têm mais homens na França, certo? As forças armadas deles são uma piada.
A força aérea deles é uma piada, certo? Então tudo é uma piada. Forças liliputianas. Eles fingem que podem mobilizar pessoas. Tudo bem que mobilizem 2 milhões. Quando fizerem isso, a Europa já terá deixado de existir. Eles não entendem do que estão falando. É tudo marketing. É tudo, especialmente entre os europeus, lavagem cerebral. Quero dizer, a maioria deles é assim. Então, sim, claro, se a Rússia tiver que fazer isso, está aí. Teoria forai. E isso significa o quê? Italian Felix Corminir deixa de existir, fisicamente. Eles sentem que o único obstáculo que a Europa vê na Ucrânia é o próprio Donald Trump e sua administração, Andrei, porque sabemos que a divisão entre europeus e americanos está se ampliando. E Zelensky, aliás, quando ele fala, eu ouço a voz da Ucrânia. Esses formuladores de políticas na Europa, como eles se sentem em relação ao futuro do conflito? Eis o que Zelensky disse. Na minha opinião, é muito preocupante o que ele está dizendo. Os Estados Unidos têm sua política. Eles não nos veem na OTAN por enquanto. Tudo em nossas vidas é por enquanto. Talvez essa posição mude no futuro. Talvez alguém perceba que um exército ucraniano forte fortalece a OTAN e não o contrário. Os políticos mudam. Uns vivem, outros morrem. É a vida. Ele está simplesmente dizendo que em 2029, Donald Trump terá ido embora e estamos de volta à mesma situação. Ah, cara, isso é a única coisa que eles conseguem fazer. São idiotas. De novo, você precisa entender, se olhar de perto para a OTAN, se olhar de perto para o exército deles, para o corpo de oficiais, o corpo de oficiais moderno, essas pessoas são imbecis. Quero dizer, os oficiais deles são uma piada. Certo, a única maneira de apoiarem a Ucrânia foi através dos Estados Unidos, que forneciam a maior parte do apoio. E, essencialmente, os Estados Unidos ficaram sem recursos, porque não tem mais nada. Então, quero dizer de novo, estamos falando de lunáticos, certo? Estamos falando de pessoas que são... Bem, sabe, é a Norma Desmond de Crepúsculo dos Deuses. Aqui está o meu close-up. Sabe, quando ela desce as escadas e as pessoas já estão lá, junto com a imprensa e a polícia se preparando para prendê-la. Quero dizer, os generais deles são idiotas, são cretinos incompetentes, certo? Eles não entendem o equilíbrio de poder. São totalmente incompetentes. São ignorantes. Olhe para as academias militares deles. É uma piada. E o que você espera? O colapso de qualquer tipo de especialização começou na Europa há muito tempo. E agora, como eu já disse, se você remover alguns obstáculos hoje, a França deixará de existir como um Estado normal. Vai se desintegrar. Nós sabemos como isso vai acontecer. O mesmo vale para o Reino Unido. Eles estragaram tudo de um jeito tão grave que não há retorno. E militarmente, de novo, eles não são ninguém. Se eles decidirem assim, os endereços, e serei muito honesto com você, os endereços reais, os bunkers onde eles vão querer se esconder, não vão salvá-los. Todos eles serão mortos. Eles não entendem isso porque nunca enfrentaram nada real em suas vidas. São todos aqueles tipos esquisitos, vindos de universidades supostamente de elite, que nunca tiveram um emprego de verdade. São políticos que sabem apenas uma coisa: como permanecer eleitos. E agora eles têm esse medo absolutamente justificado de perder o poder e a riqueza, é claro, junto com aquelas famílias e seus fãs. Você sabe, o pessoal do sim, os Rothschilds controlam o mundo. Não, eles não controlam. Eles não entendem de guerra. Eles não entendem o que é um índice composto de capacidade nacional. Eles não entendem essas coisas. Você estuda essas coisas. Você estuda academias militares de verdade. Você as estuda em instituições sérias. E quais são essas instituições sérias? Rússia, Estados Unidos, as verdadeiras. O resto é uma piada. Chatham House, olhe para aquelas pessoas, são idiotas. Eles não entendem as coisas fundamentais, que são as coisas tecnológicas e militares. E o poder militar é a primeira derivada do poder industrial, científico e de manufatura do
do Estado. Então posso dizer que vivam com isso. Mas novamente, especialmente depois da intenção de Vladimir Putin, você sabe, todos nós sabemos. Quero dizer, nada pode impedir se os russos decidirem eliminá-los, se cruzarem completamente as linhas vermelhas. E eles não farão nada. Certo, ontem. Vladimir Putin disse que os mísseis Yas estão prontos para serem implantados, você sabe, para serem usados em 2 semanas. Eles vão fornecê-los. Andrei, você vê um cenário em que a Rússia precisaria usá-los? Sim. De novo, não se esqueça, a reação já está em andamento. É só que ainda há vários procedimentos que eles precisam declarar. Mas não está apenas na fase de capacidade operacional inicial. Já faz meses que está assim. Não. Já está em serviço de combate. Parte dele, obviamente, na Bielorrússia. E o Sr. Lukashenko, trapaceiro que é, está tentando levar o crédito. Mas ninguém vai deixá-lo chegar perto desses sistemas de armas. É um sistema de armas russo, controlado pelas forças nucleares estratégicas, que, aliás, recentemente comemoraram seu feriado profissional. Mas o ponto é, já está em serviço, na linha de frente. E não sabemos quantos. Sabemos que há pelo menos um regimento. Pelo menos. Então, quantos lançadores mesmo? Essas são tecnologias completamente novas. Pois é, o Avangard é apenas uma delas. Muitas pessoas, por algum motivo, se concentram no Avangard. Mas há vários outros meios que a Rússia pode usar, mesmo sem ogivas nucleares. O Avangard pode ser... Bem, você mesmo viu o que aconteceu em Dnipro. Ainda estamos esperando aquelas imagens de satélite da OTAN que dizem, nada aconteceu lá. Então sim, mesmo sem uma ova nuclear, ele basicamente pode penetrar. Sabemos que ele penetra extremamente fundo no wall. E então sim, isso poderia ser usado de forma puramente convencional, com alguns explosivos convencionais de alta potência, ou, é claro, com ogivas nucleares. E novamente, este é apenas um deles. Não se trata de um único sistema, embora eles sejam importantes. Eles fazem parte do sistema mais amplo de defesa da Rússia, tanto das capacidades ofensivas quanto defensivas. E sim, a Rússia já opera os S-500. A Rússia opera todos os tipos de sistemas avançados. Novos tipos de armas estão sendo introduzidos literalmente todos os meses. Então não se esqueça, existem outros meios de transmitir a mensagem, se for o caso. E novamente, vários deles nem sequer terão ogivas nucleares. O Reino Unido está em processo de construir uma cúpula de ferro, Andrei. Sabe, sempre que alguém fala sobre uma cúpula de ferro ou algo parecido, como a de Israel, dá para ver que o país não está buscando amizade, parceria ou cooperação. Está se preparando para a guerra. Sabemos disso por experiência, pelo menos no caso de Israel. Israel não está procurando parceria, está buscando mais conflito. Basta olhar para as guerras no Oriente Médio. Mas no caso do Reino Unido, por que eles precisam disso? Se não há guerra na Europa, se não há inimigo na Europa. E vamos supor que eles construam um sistema de defesa aérea, como a cúpula de ferro. Quão eficaz isso realmente poderia ser? Zero. Não pode ser eficaz ainda. Então, primeiro, o domo de ferro. Quero dizer, o que é o domo de ferro? É basicamente um sistema israelense de curto alcance, projetado para interceptar mísseis balísticos lentos. Bem, mísseis do tipo Katyusha, com uma trajetória balística clássica. Você sabe, ele é lançado, passa pela fase de impulso, desliga, como qualquer míssil balístico, e depois segue uma trajetória facilmente previsível. É assim que eles funcionam. E mesmo assim, falham. Quer dizer, sim, ele provavelmente consegue interceptar um foguete Katyusha, a Mach 0,9, talvez Mach 1,1, feito de um cano de água por esses grupos do tipo Hamas, ou quem quer que seja. Mas na realidade, contra a tecnologia moderna de mísseis, é inútil. Não há escamas, não. Bem, eles acham que de alguma forma sim, tudo isso é novamente imitação.
Não existe um único sistema, nem mesmo em um futuro previsível, dentro do conjunto do Ocidente e da OTAN, incluindo os Estados Unidos, que consiga interceptar uma salva de mísseis supersônicos. Esqueça os hipersônicos, eles não têm nada com que interceptá-los. E estamos falando de todos os tipos de hipersônicos, desde veículos planadores como o Avangard, que pode voar mesmo sem uma ogiva nuclear de 1 megaton. O impacto de um único Avangard convencional já seria devastador, porque estamos falando de Mach 27. Quero dizer, estamos obviamente lidando com energia cinética, que varia diretamente com o quadrado da velocidade. Então o mesmo vale para o Zircon. Não há nada que eles possam fazer. Eles não conseguem interceptá-lo. Eles não conseguem interceptar uma salva de armas supersônicas, mísseis Onyx, sabe, e depois Kinzhal, e todos aqueles novos Iskanders. Quero dizer, o que você vai fazer? Com o quê? Eles perderam a corrida armamentista. Eu venho dizendo isso oficialmente há 10 anos. Eles simplesmente perderam. Ponto final. E há lacunas que nunca serão fechadas agora, sabe? Então eles podem declarar o que quiserem. De novo, como eu disse, eu sou o Superman. Não, o Batman. Vá em frente, tente me desmentir. Então se eu disse, deve ser verdade. Andrei, na mentalidade da liderança russa, existe alguma maneira de... Bem, você sabe, toda vez que Putin fala sobre o conflito na Ucrânia, eu vejo alguém tão racional que se, digamos, amanhã a Europa decidisse conversar com a Rússia para chegar a algum tipo de acordo razoável sobre a Ucrânia, eles não diriam não à Europa. Eles ajudariam a Europa. Ajudariam de alguma forma a Europa a alcançar esse tipo de acordo na Ucrânia. Mas quando eles não veem isso acontecendo na Europa, você não acha que afinal estamos realmente falando sobre os Estados Unidos e a Rússia? A Europa faz parte dessa região. Basicamente, quando falamos da Europa, estamos falando da Europa Ocidental, Alemanha, França e Reino Unido. Então, é possível fazer algum tipo de acordo com esses países? Não, não com eles, porque estão em uma luta desesperada por suas vidas políticas e talvez por suas vidas fora da prisão. E Vladimir Putin, 2 dias atrás, disse: estamos prontos para conversar com a futura geração de políticos europeus, se eles aparecerem. Com esses caras? Vamos lá. Ele basicamente o chamou de porcos. Então o que mais? Bem, podemos perguntar ao Sr. Medvedev. Ele tem um vocabulário muito mais amplo para insultar esses imbecis, sabe? Quero dizer, os russos não os veem como parceiros. Eles os veem, como o Sr. Lavrov afirmou novamente há 2 dias. Ele declarou o renascimento oficial do nazismo na Europa. Simples assim. Quero dizer, vamos lá, eu não sou ninguém. Ele é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ele vem a público e diz: vemos o renascimento do nazismo, que é exatamente o que está acontecendo, obviamente, sob o disfarce dessa democracia e de toda essa besteira, com muitas cores de arco-íris misturadas, sabe? Mas a verdade é que é isso que eles são. Sinto muito. Sabe, é por isso que eles querem guerra. Como Vladimir Putin já afirmou, eles terão guerra. Guerra de verdade, sobre a qual nenhum deles faz a menor ideia. Nenhum, nem mesmo os militares. Eles são patéticos. E foi isso que lhes foi dito. Se começarem qualquer coisa, estarão acabados. Talvez até seus países deixem de existir. Se a população europeia não entende o que está acontecendo, esse é o problema da população europeia. Não é mais problema da Rússia. Os russos não se importam. A imensa maioria da população russa hoje odeia a Europa, odeia o Ocidente unido. Se essas pessoas não entendem que estão falando de uma superpotência nuclear que pode destruí-las em 15 minutos, essas pessoas são estúpidas, são ignorantes. Eles são basicamente como o Bojo, sabe? E todos aqueles comissários de bordo. São produtos de um sistema educacional que não produz praticamente nada. São fábricas de diplomas que formam pessoas como os velhos camaradas que não sabem nada. Absolutamente nada. E o que posso dizer? Estamos apenas andando em círculos, voltando à estaca zero. Se a Europa não quer formar uma nova geração ou um novo tipo de político, esse é o problema da Europa.
Sabe, houve um tempo em que a União Soviética se importava com a forma como era vista pelo resto do mundo, porque seguia, por assim dizer, uma política ou dogma ideológico. Os russos agora não se importam com a forma como são vistos pelos europeus. Russians don't care how they looked like, in the eyes of Europeans. The fact is, Russians prefer. O fato é que os russos realmente se divertem vendo eles se apavorarem com isso. Os russos não precisam do amor deles. É isso que as pessoas não entendem. A mudança tectônica já aconteceu, e esse é o ponto principal. Os russos não se importam com a forma como são vistos na Europa. Ponto final. O mesmo vale para os Estados Unidos. Mas, novamente, os Estados Unidos são uma superpotência legítima, embora não tão grande quanto fingem ser. Então, os russos vão conversar com os Estados Unidos. Com a Europa, acabou. Qualquer conversa, bem, pessoas como Orbán vão à Rússia. Mas Orbán está diante de uma escolha muito difícil, porque no fim das contas, se a Hungria tentar continuar com esse, digamos, ato de equilíbrio, é compreensível. Não é um país grande. Obviamente não tem recursos imensos. O mesmo vale para a Eslováquia. E já sabemos que o Sr. Fico foi ferido durante aquela tentativa de assassinato. A aeronave dele ontem foi danificada. De alguma forma, você sabe, algo aconteceu com o avião do Sr. Fico. Então sabemos o que está acontecendo. O que resta? Bem, a única maneira de eles conseguirem sobreviver como nações independentes, com sua cultura, com suas visões de vida, é se desligarem da União Europeia. Mas será que conseguem? Duvido. É por isso que observamos essas dinâmicas. E o que posso dizer? Quero dizer, há muito pouco que eu ainda possa dizer sobre isso. A Europa acabou e precisa morrer, porque já não é mais a civilização ocidental. Sabe, a propaganda é tão intensa na Europa, e eles não respeitam ninguém que tem uma opinião diferente sobre a guerra. Por exemplo, na Ucrânia, nós sabemos o que está acontecendo com o coronel Jacques Paul. Jacques, é como se isso mostra para você, eles são covardes. Os europeus são covardes. E então a única coisa que eles podem fazer agora é isso. Este é o playground satânico. Eles querem praticamente legitimar a pedofilia. Olhe para o Reino Unido. A mídia deles, a elite política deles. Quero dizer, eles já legitimaram a prostituição. Eles legitimaram o tráfico de drogas. E contam isso como parte do PIB, o Produto Interno Bruto. Certo? Quero dizer, essas pessoas estão bem com isso. Exceto, sim, somos oprimidos e tudo mais. Bem, vocês votaram nisso. Vocês votaram nisso por décadas. Vez após vez. Os franceses não têm direito de reclamar, porque antes de 2 mandatos desse idiota do Macron, que basicamente destrói a nação, o que quer que ainda reste dela, eles estavam elegendo o Hollande, certo? O outro sujeito, sabe? Os alemães estavam satisfeitos enquanto Merkel estava lá, que aliás estava infestando o país com pessoas por meio do que é essencialmente imigração ilegal, sabe? E essa imigração, o que é europeia? Não é imigração europeia. A Europa vai se tornar algo como, sabe, o crime organizado albanês, tráfico de drogas, prostituição, sequestro de crianças. Esse é o futuro deles. E sopões comunitários. Isso não é tipo, sim, Martianov odeia a Europa. Não, eu não odeio. Na verdade, eu concordo com o que George Galloway disse há alguns dias, porque meu coração sangra por aquelas pessoas que entendem o que está acontecendo. Mas em sua maioria, elas precisam procurar o que significa Mankurt. Isso é de um romance famoso de Chingiz Aitmatov. E eles são Mankurds, a maioria deles é. Esse é o fato que eles não conseguem encarar. A maioria dos europeus ocidentais, bem, os orientais também, odeia os deuses russos. E foi isso que os levou ao estado em que estão. Vai ficar muito, muito pior. Como eu já disse, se você olhar de perto hoje para a França ou o Reino Unido, eles estão se tornando parte do terceiro mundo. Grandes partes desses países parecem buracos imundos. Eles não conseguem manter a infraestrutura, é sujo, cheio de crimes e agora você tem Então sim, nós sabemos. Já dissemos isso muitas vezes. We know. We said it many times.